Oi, queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Queridos, o assunto hoje também é muito importante, aliás, assim, em se tratando de família, tudo é importante, é indispensável nós prestarmos muita atenção. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma oração com você, para que você entenda, receba e venha frutificar no que vai ser dito hoje. Amém? Feche os seus olhos, se desliga agora de tudo e qualquer coisa, de todo e qualquer problema. Se desliga do seu cônjuge que saiu e foca no Senhor agora. Imagine o Senhor aí na sua frente, querido, ouvindo a sua oração, de braços abertos para te receber, para te abraçar, para te consolar. Senhor, meu Deus e querido Pai, eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos traga o entendimento, que o Senhor venha falar ao nosso coração e que o Senhor venha nos tocar, caso nós estejamos vivendo essa situação a qual nós iremos falar aqui agora, Senhor. Senhor, sabemos que muitos de nós têm sido levados por doutrinas de homens. Sabemos que muitos de nós têm sido enganados. Inclusive os líderes que têm pregado a respeito do assunto que nós falaremos aqui hoje. Até eles também foram levados, Senhor, e se confortaram com aquilo que aprenderam. E por isso não foram libertos para transmitir a sua verdade. Senhor, que no nome de Jesus, pessoas venham ser salvas e libertas e que essas pessoas venham entender e aprender qual é a verdadeira dependência que nós precisamos ter. Meu Deus, toca na nossa mente agora, para que nós venhamos ter uma mente transformada e renovada pelo Senhor, no nome de Jesus, amém. Queridos, o tema de hoje é a doutrina da dependência emocional. Aí você vai se perguntar, o que é isso? Eu me perguntei a mesma coisa. Eu vou ler algumas coisas aqui, porque como eu disse para vocês, à medida que Deus vai me revelando, tem algumas coisas que eu preciso anotar e eu não gosto de sair, para eu não perder aquilo que Deus realmente falou comigo. Porque, querido, você concorda comigo que às vezes, nós seres humanos, a gente funciona como aquela brincadeira do telefone sem fio. Se a gente não anota, por isso que a Bíblia, ela foi toda escrita, para que não viesse depois alguém para falar um B, um C, um D. Era para que se mantesse no A. Então, assim, eu anoto para que eu não perca aquilo que Deus me falou. Sabe, quando eu estudava a palavra, para falar do assunto sobre o segundo casamento, eu perguntava a Deus do porquê muitas igrejas e muitos líderes religiosos que pregavam sobre a família não falavam sobre o segundo casamento. Eu falei, Deus, o problema deve ser eu, porque como é que eu vou falar sobre isso, sendo que muitos líderes que estão ali anos falando sobre família não falam sobre o segundo casamento? E ele falou comigo sobre dois extremos. Primeiro, porque o povo não quer receber aquilo que se precisa passar. Então, se falar sobre o segundo casamento num tempo de culto, que é um tempo curto, né? Vocês podem ver, por exemplo, que o vídeo que eu falei sobre o segundo casamento foi quase 1 hora. E eu precisei, assim, nosso Deus, buscar cada palavra para falar. E mesmo assim ainda vai ter gente que vai tirar só o que quer. Mas aí Deus conhece o coração de cada um, né? E ele falava isso comigo, que muitos pastores evitam de falar porque as pessoas não vão conseguir tirar aquilo que realmente se precisa. Mas não está certo. Eles deveriam falar. E aí, eu perguntava para ele, falava então, por que que eles não falam? Por que que eles não pregam? E ele me trouxe esse entendimento. Mas eu falava com ele, mas Senhor,
Se eles não falam, eles estão permitindo que muitas pessoas sofram. Por quê? Porque é ensinado que se deve orar por aquele que saiu, para que ele volte, até que Deus ouça, até que Deus responda, até que Deus resolva. Queridos, muitas vezes quando nós vamos ler Salmos, a gente vai ver o salmista dizendo, ele contando sobre a angústia, ele contando que sua alma estava abatida e Deus ainda não havia respondido, mas ele confiava no Senhor. A dependência dele estava em Deus e ele sabia que Deus ia resolver. Como ele ia resolver, ele não sabia, mas ele sabia que Deus ia fazer o melhor. E veja bem, como eu já disse várias vezes, a oração ela é indispensável. Indispensável. E a Bíblia nos ensina a orar até pelos nossos inimigos. Não é só pelas nossas causas, não é só pelo que nós precisamos, mas até pelos nossos inimigos. A oração é o único meio de relacionamento com Deus. Bem como o jejum é o único meio de se santificar, de se purificar e de matar a carne e os seus desejos da maneira correta. Sem a oração é impossível se obter respostas de Deus. Porém, querido, eu comecei a questionar a Deus sobre isso. Do porquê os líderes religiosos que falam sobre a família, porque tantos canais no YouTube que estão pregando a palavra não falam sobre isso. E eu perguntava, Senhor, o que é isso? O que é a doutrina da dependência emocional? E ele me dizia, é o ensinamento que se dá no meio do meu povo sobre orar até que a pessoa apartada volte e seja restaurada. E eles dizem, Deus pode, Deus vai mover o coração dessa pessoa e ele vai voltar. Deus vai obrigar. Ore e continue orando até que a situação mude. E daí eu dizia, mas e a parábola da viúva insistente? Ela não nos ensina isso sobre orar até alcançar o que se quer e se precisa? E ele me disse, sim, porém não havia um marido, não havia um cônjuge, não havia outra pessoa que dependia de se arrepender e se voltar para mim. Uau, querido! E é verdade. Quando nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, aquela mulher já tinha 5 maridos e o 5º marido não era dela. Por que então que Jesus não aproveitou aquele momento para falar com ela assim, vai orar pelo seu primeiro marido ou pelo último marido, busca por ele? Não. Jesus, ele chama aquela mulher a dependência nele. Ele vai falar com ela que ele tem a água para matar a sede dela. Ele queria falar com ela sobre depender dele. E não sobre a dependência emocional que ela tinha no outro. Naquele momento, Jesus libertou ela da dependência emocional que ela tinha e por isso ela teve 1, 2, 3, 4 maridos, porque ela buscava o amor e ela buscava saciar a sua necessidade no lugar errado. E aí Jesus então vem e mostra isso para ela e ele fala para ela que a necessidade dela tinha que ser voltada para outra coisa. Para ele. No casamento existem 2 pessoas que necessitam de arrependimento, que necessitam de buscar a Deus e de se submeter a ele e de desejá-lo. E ele me disse, o meu desejo é que cada um
individualmente, me busque insistentemente. E não desista só porque a situação parece insolúvel, sem solução. Porém, eu ouço todo aquele que se volta para mim com todo o seu coração e que busca em primeiro lugar o meu reino e aprende a depender de mim. No entanto, existem situações às quais eu nem recebo a oração. E eu pedia, me explique o que é a doutrina da dependência emocional. E ele me levou na parábola do filho pródigo e já nós vamos ler. E ele me dizia, os líderes religiosos não ensinam que mais importa que cada um busque por si mesmo e aprenda a depender de mim. Eles ensinam que orando, jejuando, fazendo campanha, aquele que se apartou vai voltar. E isso traz consigo mais dependência emocional. As pessoas não se desligam do outro que saiu e não me buscam inteiramente. Do contrário, elas se prendem cada vez mais, tentando ver se eu estou ou não operando na vida do outro. Quando, na verdade, é aquela pessoa que eu preciso e posso operar, porque o outro não me quer, tanto quanto não quis a sua família. E além disso, eles fazem daquela pessoa um ídolo, orando somente por ele e para que aquela causa seja resolvida. E muitos filhos meus passam anos e anos de suas vidas dependendo de orar por alguém que trancou o seu coração e não quer o arrependimento. Porém, num dado momento, essa pessoa necessita e se lembra que deixou para trás alguém que depende dele emocionalmente. E é onde, falido, derrotado, incapacitado, necessitado, ele volta. E o dependente emocional acha que respondi à sua oração. Querido, presta atenção nisso. Quando, na verdade, ele nunca me deixou fazer a minha vontade na sua vida. Quão triste é isso? E vamos analisar então a parábola do filho pródigo, daquele que saiu, que se apartou, que se entregou aos seus próprios prazeres. E nós vamos entender bem o que é certo fazer nesses casos, né? Nós vamos aprender o que é certo fazer quando a pessoa se aparta. Bom, queridos, Tiago vai nos ensinar que nós não devemos deixar de orar e não devemos orar por nossos próprios deleites, nossos próprios prazeres. Nós devemos orar pedindo que Deus faça o que Ele quiser. Nós devemos orar colocando nas mãos do Senhor e reconhecendo que só Ele pode fazer o melhor. Veja bem, na oração do Pai Nosso, por exemplo, nós aprendemos isso. A dependência no Senhor. Pai nosso que estais no céu, que é soberano, está acima de tudo. Santificado seja o teu nome, pois ele é santo e aqui na terra há necessidade de que o nome dele seja santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui como é feita lá. Então, queridos, nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos mudar a nossa oração e colocar a nossa oração na dependência do Senhor. E não é isso que os líderes religiosos ensinam. E tem muita gente ensinando sobre a parábola do filho pródigo, sobre o que eles vão chamar de deixar ir. Mas eles ensinam que você deve sim insistir e orar pelo outro. E usar uma oração dizendo assim: tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Porque está na Bíblia. E é bíblico, querido. Você pode orar por isso. Só que tem uma coisa. Você tem que orar por você. É por você.
e orar a Deus para que faça na vida do outro o que ele quiser. Porque o seu coração também foi endurecido. O seu coração foi tão endurecido que você não enxergou tudo de ruim que você estava fazendo no seu casamento. Você não enxergou. Você precisa que o seu coração de pedra saia e que Deus coloque um coração novo, de carne, transformado e renovado. E o que aquele cônjuge que saiu precisa? O que a pessoa que se apartou precisa? O que o filho que saiu de casa precisa? O que eles precisam? Vamos ler Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. E a palavra diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, muitas pessoas vão usar essa parábola para falar sobre o deixar ir. Deixa ir. Faça como o pai do filho pródigo e deixa ir. Queridos, vamos entender a palavra de Deus para não trazermos a palavra de Deus para o nosso entendimento, para cobrir algo que nós desejamos e para que ela acabe trazendo uma resposta para algo que nós queríamos, mas que não é algo que Deus quer nos responder. Vamos analisar. Jesus aqui está falando daquele que se perdeu. Ele começa falando em Lucas 15 sobre a ovelha perdida, sobre aquele que estava no meio do povo de Deus, que estava sendo guiado por Deus, mas que se perdeu. Depois ele vem falar da dracma perdida. E aí ele vem falar do filho pródigo, o filho perdido, o filho que se perdeu. Queridos, olha o que ele vai dizer. Um homem, ele tinha 2 filhos. Eram 2 tipos de filhos. E um deles, o mais novo, o imaturo, que ainda não tinha entendido tudo que o pai estava ensinando, que ainda não tinha recebido do pai. Sabe, que ele ainda não entendeu
que o pai tinha lhe dado uma vida boa, uma vida plena, uma vida abundante, aquele filho ainda estava voltado para o carnal, para os seus deleites, para os seus desejos. Aquele filho não se entregou aos ensinamentos, aos mandamentos do pai. E aí, ele vai falar sobre 2 filhos. O outro filho eu não vou falar hoje, porque é nesse filho que nós vamos focar, até porque quando as pessoas vão falar, elas vão usar isso. Então é bom a gente entender. Então ele está falando sobre isso, o mais moço, o mais novo, o mais imaturo. Ele vai pedir ao pai, me dá o que me pertence. Querido, na Bíblia a gente vai aprender que Deus nos fez promessas e que Ele cumpre cada uma delas. Elas já são nossas. E foi isso que esse filho fez. Ele falou, pai, me dá o que me pertence. A promessa que o Senhor me fez. A herança que é minha. E ele repartiu por eles. Ele deu. Ele deu a cada um. O outro filho pediu? Não. Quem pediu? O filho mais moço. Mas ele repartiu. Ele repartiu. E ele falou, cada um vai fazer conforme aquilo que aprendeu que deve fazer. E esse filho, ele fez o quê? Ele ajuntou tudo, partiu para uma terra distante, bem longe do pai, para o pai nem ver o que ele estava fazendo. E ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo de qualquer maneira. O seu cônjuge que se apartou, o seu filho que se apartou, seu irmão, ele acha na mente dele, querido, ele acha que Deus tem que entregar tudo para ele porque ele precisa ser feliz. E quando ele sai de casa, é isso que ele faz. É verdade, é isso que ele faz. Ele ajunta tudo que ele conquistou, porque Deus o abençoou enquanto ele tinha uma família, enquanto ele estava vivendo o propósito de Deus, e ele ajunta tudo e ele vai. Ele vai embora. Mas o meu marido não levou, não. Ele deixou aqui. Ele deixou até a casa para mim. Mas o bem mais precioso que ele tem, querido, é a alma dele. E aí ele pega e ele vai embora. Nós temos uma outra parábola onde Jesus nos ensina sobre isso, sobre um homem rico que construiu muitos celeiros. E um dia Deus pega e fala com ele, louco, de que te adianta tudo isso se você vai perder a sua alma? O nosso bem mais precioso é a nossa alma. E aí aquele filho saiu e ele desperdiçou os seus bens dissolutamente, vivendo de qualquer maneira, vivendo na prostituição, vivendo na idolatria, vivendo na dependência emocional daquilo que ele tinha por desejo no coração dele. Quando nós nos casamos com alguém, nós aprendemos a amar essa pessoa. Porque só depende emocionalmente de alguém aquele que aprendeu a amar. Aquele que não aprendeu não depende. E quando vai embora, ele deixa aí, não faz diferença nenhuma para ele. Então, quando você aprendeu a amar o seu cônjuge, querido, você, se não aprendeu a amá-lo da maneira correta,
colocando na sua vida quem deveria estar em primeiro lugar, que no caso é o Senhor, e você colocou o seu cônjuge em primeiro lugar, você colocou em primeiro lugar aquilo que o seu coração mais deseja, o que vai acontecer? Você passa a depender daquilo. O seu cônjuge saiu porque ele é dependente daquilo no qual ele colocou o coração dele. E você é dependente do seu cônjuge, porque você colocou o seu coração nele. E vamos lá. E ele, havendo gasto tudo que ele tinha, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E só depois que ele começou a padecer necessidade, foi que ele começou a buscar ajuda. O seu cônjuge, aliás, aquele que saiu, ele até então, querido, por que que nós não devemos de imediato já partir para outra pessoa? Por quê? Porque aquela pessoa precisa de um tempo e ela pode querer se arrepender, se voltar para Deus, e assim, a pessoa que se volta para Deus, automaticamente ela vai ser impelida pelo Espírito Santo a voltar para casa. Isso é automático. Porque Deus, ele constituiu o casamento para ser santo. Ele fez a família. Então, se aquela pessoa se voltou para Deus, ele vai voltar para casa. Automaticamente. Nesse caso aqui, queridos, nós temos uma outra situação, que é o que nós temos falado esses dias. É a situação daquele que volta por necessidade. Veja que primeiro, olha o que aconteceu com esse menino, com esse filho. Ele perdeu tudo. E ele foi buscar ajuda nas pessoas. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas só quando ele já estava falido, derrotado, passando fome, foi que ele lembrou do pai. Só nesse momento que ele lembrou do pai. Ele lembrou. Muitos maridos voltam para casa nessas horas. Por causa disso. Não é porque ele se arrependeu. Só que esse filho, querido, ele primeiro teve uma atitude que foi o quê? Buscar nas pessoas. E ele não conseguiu. E ele trabalhava numa casa que ele desejava comer a comida dos porcos. E aí, nessa hora, ele cai em si. O que aconteceu com esse menino? Com esse filho? Ele não voltou no primeiro momento. Ele só voltou quando ele percebeu que se ele não se arrependesse, não se consertasse, ele então morreria de fome. Ele morreria de fome. E aí, a palavra vai dizer no verso 17: e tornando em si. Quando ele caiu em si, ele acordou e ele falou assim: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui tô perecendo fome, vou morrer de fome. Só que esse filho, ele fez uma coisa. Ele se levantou e ele disse: irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai,
pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E é isso que nós não entendemos. É isso que nós não entendemos. É isso que a doutrina da dependência emocional não nos permite entender. Aquele filho, ele não voltou por causa da primeira necessidade. Ele só voltou porque ele entendeu que ele pecou primeiro contra Deus. Entendeu agora, querido? Ele primeiro pecou contra Deus. Todo aquele que entende que pecou contra Deus e se arrepende e se volta para Deus, ele volta para casa. E ele entende que ele pecou contra Deus e pecou contra o outro que ele deixou. E aí é onde ele volta. Só que tem pessoas, queridos, que na primeira necessidade, quando estava lá na casa do amante ou da amante, ou lá na casa do amigo lá, quando ele não recebeu ajuda, quando aquela pessoa virou as costas, ele volta. E ele volta sem nada, derrotado. E porque você foi ensinado de que enquanto você estivesse orando ali em algum momento, Deus ia operar na vida daquela pessoa, você passou anos orando, dependendo do dia que aquela pessoa ia voltar. Aí ela volta, toda arrebentada. E você faz o quê? Acha que foi Deus que respondeu a sua oração. Quando na verdade não foi. Não foi. Precisamos aprender a orar, entregando a Deus todo o nosso problema, toda a nossa causa. Precisamos aprender a depender do Senhor. E é Ele que vai fazer o que for melhor. Você precisa entender que sim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porém, Deus não vai contra os princípios dele. Então, você precisa entender que a sua oração e a sua adoração pode sim mover o coração de alguém. Pode sim vencer batalhas e guerras. Mas você precisa entender, primeiro, que Deus tem princípios e que Ele trabalha na vida de quem se arrepende. Jesus, Ele caminhava em meio às multidões. E por que Ele, então, não operou na vida dos fariseus? Por que Ele não trabalhou na vida dos publicanos que não quiseram arrependimento? Por que nós só vamos ver 2 publicanos citados na Bíblia? Zaqueu e Levi, que é Mateus. Por quê, querido? Nem todos querem o arrependimento. Vou repetir. Nem todos querem se voltar para Deus. Quando nós aprendemos a depender de Deus, Ele vai nos dar as ferramentas e as respostas de que nós precisamos. Querido, vamos lá. Se a nossa oração pode fazer todas as nossas vontades, olha o que aconteceu com Davi. Davi cometeu um pecado com Batseba, se deitou com ela e ela era uma mulher casada. Ele adulterou e fez ela adulterar. Depois Davi ainda mandou matar o marido dela, Uzias. Matou ele, possuiu ela e casou com ela, se ajuntou com ela. E aí, querido, Deus mandou Natan avisar ele que aquele filho ia morrer.
E o que Davi fez? Davi orou, Davi chorou, Davi jejuou. Ele fez tudo o que ele podia. Isso impediu o filho dele de morrer? Não. Por que não? Porque Deus não quebra princípios. Você pode orar, jejuar, fazer campanha, que se for para quebrar um princípio, ele não vai quebrar. Isto se você tivesse submetido à vontade dele. Porque se você não tiver entregado seu coração totalmente a ele, mais cedo ou mais tarde, depois de anos da sua vida, ele vai permitir o seu cônjuge voltar. E você vai viver a mesma coisa, ou você vai viver coisa pior, porque dependendo de como seu cônjuge voltou, é você que vai ter que cuidar dele. Querido, perdoar nem sempre é aceitar de volta. Quando você libera o perdão, você entende, sabe, que você fez um bem para você mesmo. E também fez um bem para o outro, mas perdoar nem sempre é aceitar de volta. Perdoar também é deixar ir. E deixar o outro ir em busca do que ele quer. E o outro precisa se consertar com Deus. A palavra vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes esse cônjuge voltou para sua casa, mas ele não se arrependeu, ele não se consertou com Deus. E às vezes, você sabe o que o diabo vai fazer? Vai falar com seu cônjuge assim: vai na igreja de vez em quando. Acompanha de vez em quando. Vai falar isso com seu filho. Lê a Bíblia de vez em quando. Vai na igreja de vez em quando. Para eles acharem que você se arrependeu. Quando na verdade ele não se arrependeu. E ele não vai ser salvo. E o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, querido, por que nós precisamos aprender a colocar nossa dependência no lugar certo? Porque quando nós aprendemos a depender de Deus, Ele vai nos mostrar o que é preciso. E Ele vai fazer conforme a vontade dEle. E se Ele não quiser, o seu cônjuge, seu filho, seu irmão, seja lá quem for, não vai voltar. Porque Deus vai ter que trabalhar nele lá fora. Porque Deus quer salvar. Antes de Deus querer que ele volte para sua casa, ele quer salvar. E o filho pródigo, antes de voltar para casa, ele entendeu que primeiro ele pecou contra o céu, ele pecou contra Deus, ele pecou contra os princípios de Deus. Porque o pai dele provavelmente, possivelmente, certamente ensinou isso para ele, que Deus tem princípios. Portanto, querido, se um líder religioso, seja ele qual for, vira para você e fala com você assim: continua orando para que ele volte, ele vai voltar. Continua orando, não desiste de orar. E ele não te ensina que o seu cônjuge está contra os princípios de Deus e que ele precisa se arrepender. E que você também estava contra os princípios de Deus. E você também precisa se arrepender. Portanto, querido, então, esse líder está indo contra os princípios de Deus. Porque primeiro você precisa se arrepender e se voltar para Deus e aprender a entregar todo o seu coração nos pés do Senhor. Você precisa aprender que primeiro vem Ele, depois vem as outras coisas. Se o seu líder não te ensina isso, ele está contra os princípios de Deus. As pessoas pregam: oração é orar mais ação. Você tem que orar, jejuar, fazer campanha. Você tem que se acabar por causa do outro. Sendo que a salvação é individual. Você tem que buscar por você. Você tem que orar pela vida do outro? Sim, querido, tem. Deve.
Orar para que Deus o encontre. Orar para que Deus o resgate, o restaure. Só que é o seguinte, você tem que entender que a vontade dele é soberana e que ele conhece todas as coisas. E ele vai fazer o que for melhor para você, independentemente se isso vai ser o que você quer ou não. E aí eu já disse no vídeo passado que ele vai te dar as ferramentas. Se ele quiser que o seu cônjuge volte, ele vai te dar as ferramentas. Ele sabe o tempo. Ele sabe. Ele sabe o tempo que vai ser preciso. E se ele vê que o seu cônjuge não se arrependeu e ele conhece o seu coração, ele sabe da sua fraqueza, ele sabe da sua necessidade e ele não vai te permitir cair no pecado de imoralidade, nem de adultério, nem de nada disso. Ele vai preparar tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ele vai fazer. Mas ele faz na vida de quem se entrega. Na vida de quem não se entrega, infelizmente. Mas nem sempre a resposta para as nossas orações e para o nosso jejum vai ser o que a gente quer. Porque quando nós nos entregamos a Deus de verdade, como Davi era um homem entregue a Deus de verdade, nós entendemos que se a resposta não foi o que nós queríamos, tudo bem, porque Deus fez a vontade dele. Nós respiramos fundo, levantamos a nossa cabeça e voltamos para o nosso lugar de honra, que foi onde Deus nos colocou. Então, querido, cuidado com o que você tem aprendido, cuidado com o que você tem visto e cuidado com o que as pessoas têm te ensinado. Muito cuidado. Deus tem princípios e a vontade dele está acima de todas as coisas. Jesus veio no mundo manifesto em carne. Jesus era Deus. Filipenses 2 vai dizer que ele era Deus. Ele se despiu da sua glória e ele veio como um homem. E mesmo sendo Deus, ele não ousou ser igual a Deus. Ele realmente se fez como nós. Ele sofreu. Nossa! Ele sofreu o que ninguém aqui nessa terra já sofreu. Ninguém. Então, querido, mesmo aqui na terra, ele não obrigou ninguém a nada. Ele esperava que as pessoas que queriam viessem até ele. Que aqueles que quisessem cura, clamassem por ele. Que aqueles que quisessem ser libertos, viessem até ele. Querido, Deus não quebra princípios. Deus não vai invadir o coração do seu cônjuge para obrigar ele a nada. O Senhor quer nesta manhã te tirar dessa dependência emocional que você foi colocado. E Ele quer te ensinar a orar por você, a buscar por você e a entender que Ele vai fazer na sua vida o que for melhor por você, desde que você se entregue totalmente a Ele. Então eu não vou mais orar pelo meu cônjuge. Você vai. Vai. Mas você vai orar do jeito certo. Senhor, encontre ele para que ele seja salvo. Encontre ele para que ele reconheça que só o Senhor é Deus. Que ele precisa de ti. Que o Senhor é único e que sem o Senhor não há salvação. E quando isso acontecer, se o seu cônjuge conseguir cair em si no tempo certo,
ele vai voltar. E ele vai voltar transformado, mudado. Porque primeiro ele vai fazer as pazes com Deus. E Deus vai dar para ele o resto. Mas, querido, se ele não acordar no tempo determinado pelo Senhor, você está livre do jugo, você pode começar a sua vida de um jeito diferente, mediante a vontade de Deus. E é Ele que vai fazer na sua vida. Por isso eu te digo, não deixa de orar. Não deixa de jejuar e se santificar. Porque para você ter acesso a Deus, que é santo, você também tem que ser. Você tem que buscar se santificar. Senão você não vai ter acesso a Deus. Você não vai ter acesso. Você não vai saber o que Deus quer para sua vida. E aí, o diabo, querido, também toca na vida das pessoas. Ele também toca. E ele vai trazer para sua vida uma pessoa a qual você estava preso, dependente emocional. E ele vai trazer para sua vida essa pessoa de volta para que você nunca viva a abundância que Deus tem para você. E para que você se volte e fale para Deus assim: por que o Senhor deixou ele voltar? Para eu viver isso agora, ter que ficar cuidando de um homem que perdeu tudo. Querido, é isso que está acontecendo no mundo. É isso que está acontecendo com as pessoas. E a culpa cai em cima de Deus. Quando Deus, na verdade, nem estava no negócio, nem estava na história. Mas o diabo é tão esperto que ele usou pessoas para falar na sua cabeça: hora que Deus vai te responder. Porque o diabo, ele distorce a verdade. Ele vem com a verdade, mas ele coloca uma meia verdade. Essa meia verdade não permite que você viva a vida abundante que Jesus tem para você. Só que quem tem a vida abundante é Jesus. Não é o seu marido, não é o seu filho e nem o seu irmão. É Jesus. Portanto, você precisa se voltar para Ele e se entregar para Ele. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês por que a maioria dos cônjuges volta quando você está na sua fase de descanso. Por quê? Porque quando você já se entregou totalmente a Deus, o seu cônjuge volta. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Querido, que esse vídeo toque no seu coração para te libertar da dependência emocional. Se você já está há anos orando, sofrendo, clamando, pedindo, sabe o que nós vamos aprender na palavra? Que tudo que nós formos fazer deve ser para a glória do Senhor. Reflita numa coisa: o seu casamento glorificava o nome do Senhor? Reflita nisso. Porque se ele glorificava e vocês tiveram um problema, um impasse, uma situação complicada e o seu marido saiu, certamente Deus vai trazê-lo de volta. Sem sombra de dúvidas. Mas se o seu casamento não glorificava a Deus, se o seu cônjuge vivia adulterando, vivia em pecado, certamente Deus só traz ele de volta se ele se arrepender. Se não, traz não. Porque tem alguns cônjuges, né, algumas pessoas que Deus vai permitir voltar e que vão se arrepender quando voltar. E outras não. Outras não. Vão voltar pela necessidade e não vão se arrepender nunca. E Deus vai querer que você viva algo que não glorifica o nome dele? Não. Então analise o relacionamento que você tinha.
glorificava o nome de Deus? O relacionamento que você tinha com seu irmão, o relacionamento que você tinha com seu filho, o relacionamento que você tinha com seu cônjuge, glorificava a Deus? Se glorificava, certamente Deus vai trazer de volta. Se não, é só se o outro se arrepender e entender que primeiro ele pecou contra os céus, contra Deus, e depois ele pecou contra você. Querido, Deus deu 10 mandamentos. Só para a gente encerrar, para você meditar nisso. Em Êxodo 20, Deus deu os 10 mandamentos. E 2 desses mandamentos vai falar a respeito do adultério e sobre cobiçar a mulher, o cônjuge do próximo, cobiçar os bens do próximo, cobiçar o que não é seu. Deus não vai contra os princípios dele. Cuidado com o que você tem aprendido. Deus não vai trazer para sua vida um adúltero que não se arrependeu, que tem prazer no adultério, que tem prazer em sair na rua. Quantas mulheres estão sofrendo porque saem com seus maridos na rua e eles ficam olhando outra mulher de cima e embaixo, desejando a mulher. Reflita na palavra do Senhor, querido. Abre aí na sua casa e reflita. Êxodo 20. Deus não vai contra os princípios dele. Cuidado com o que as pessoas têm pregado para você. Cuidado com o que as pessoas têm te ensinado. Fuja da dependência emocional. Deus quer que você dependa dele e não de outro ser humano. Amém? Que essa palavra possa te libertar. No nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus.